a sanção do prefeito municipal. Esperamos que ele sancione o projeto para que efetivamente nós tenhamos mais uma forma de combate à violência contra a mulher. Esse é o jornal responsável pelo registro da luta dos trabalhadores e trabalhadoras no interior de Santa Catarina. Apoie a outra informação. Acesse desacato.info e ajude a ampliar esse projeto de jornalismo independente. Desacato 12 anos, somando vozes. Tchau, gente! As trabalhadoras e trabalhadores têm uma história. Construíram um caminho vitorioso produzindo todas as riquezas do país. Neste momento de novas lutas contra o lucro e pela recuperação das conquistas perdidas, Rosângela Bion de Assis apresenta uma nova ferramenta de divulgação, unidade e recuperação dessa história, para amplificar as lutas dos nossos dias. A Agenda dos Trabalhadores é um novo programa, ao vivo, na Rádio Planeta Ilha e no portal desacato.info. Anotou? É toda terça-feira. Rádio Planeta Ilha, jornalismo comunitário. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado de Santa Catarina, há mais de 50 anos, representa o magistério catarinense. Historicamente, as conquistas dos trabalhadores em educação em nosso estado apenas foram conseguidas com muita organização e luta. E o Sint sempre esteve à frente das principais batalhas por direitos, não somente da educação, mas da classe trabalhadora. Saiba mais sobre o sindicato através do site www.sint-sc.org.br e fanpage no Facebook Sint-SC Unidos pela Educação. Sint-SC, ousando e lutando pelo magistério. Existe outra informação e outra forma de ver a vida. Existe outro mundo que a grande mídia oculta ou distorce. Essa outra vida precisa ser ouvida, compreendida, informada e comentada. Na quarta temporada do Informativo Paralelo, tem destaque essa outra vida. A vida da maioria. Sua vida, nossa vida. A vida de todas e todos os negados do sistema. Toda terça-feira na Rádio Planeta Ilha e no portal desacato.info e redes. Informativo Paralelo, com Isabel Fávero, Jana Machado e Tiago de Castilho. Jornalismo e análises, amplificando a voz dos invisíveis. Nesta rede de jornalismo solidário, você é nossa referência. Está no ar, Informativo Paralelo. E nesse som animado da nossa trilha, iniciamos com Salve Salve. A Jana entrou aqui hoje no Salve Salve, Salve Salve e pegou, né? Uma ótima tarde. Esse é o Informativo Paralelo, entrando ao vivo para você através da emissora comunitária, da Rádio Web Planeta Ilha e também dos meios de comunicação do portal Desacato. Eu sou Isabel Fávero. E eu sou a Jana Machado. Isabel Fávero, boa tarde. Boa tarde, Tiago de Castilhos, nosso comentarista. Como tá? Tudo bem? Preparada, Jana? Preparadíssima. Hoje o tema vai exigir cérebro, vai exigir atenção. Emoção também. Emoção, já tá dando spoiler, né? Esse é o Informativo Paralelo, é o portal Desacato em parceria com a rede Acracom. E hoje o tema é emocionante, vamos dizer assim. O papel das emoções na política. Para discutir isso, Tiago de Castilhos, temos Evânia Reich, tá certo? Que é doutora em filosofia. Tudo bem, Evânia? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada Você mais já uma participou vez. aqui com a gente do Informativo Paralelo, do Engarrafamento na Ponte, né? Exato. E temos também o Alessandro Pinzani, que é doutor em filosofia. Alessandro, seja bem-vindo, tudo bem? Oi, tudo bem, obrigado. Só vou pedir para falar mais pertinho aqui Mais do pertinho ainda. Isso, para todo mundo ouvir a gente debatendo aqui. Temos o Érico Andrade, que é doutor em filosofia também. Tudo bem, Érico? Tudo jóia, gente. Seja bem-vindo. Obrigadíssimo. Todos os três muito especiais aqui para a gente fazer uma roda de debates bem calorosa, né, Tiago? Introduz aí o nosso tema. Então, o tema de hoje é o papel das emoções na política, né?
Um tema que é um tema urgente mesmo do atual momento que a gente vive, né? Um momento de radicalização, um momento de transformação social mesmo, seja através das redes sociais, das mídias sociais, de individualização. E a gente está aqui para essa conversa, para ouvir de vocês, né? Uma honra tê-los aqui, especialistas na área, para tratar sobre aspectos, né? Nessa 1h15 desse tema tão profundo, né? E lançar, então, problematizações, questões, para que a gente possa também entender melhor a nossa realidade, né? E eu acho que com isso eu já lanço, então, a proposta de introdução do tema pela Ivânia, né? Que podia apresentar esse tema para a gente, lançando aí algumas perspectivas, né? De como é que a gente pode... quais são as problematizações que você considera importantes, que envolvem esse tema, né? Das emoções na política, Ivânia. Então, eu acho que eu poderia começar falando um aspecto extremamente introdutório, que é a questão que, tradicionalmente, a política era entendida como o espaço da racionalidade, né? Ou seja, da razão, né? Então, nós podemos dizer que existem duas correntes, né? Aquela que era uma corrente mais tradicional, onde a política era o campo da razão, né? E que, portanto, as boas decisões deveriam ser tomadas sob o âmbito absolutamente racional. E essa racionalidade, ela afasta, né? Entendida nesse momento como um afastamento das emoções, né? Mas uma outra corrente vai apontar justamente, primeiro, né? Que a política é, sim, um campo atravessado pelas emoções, né, em primeiro plano, e um segundo plano de que a racionalidade não necessariamente é o afastamento das emoções, dos afetos, né, de que justamente toda a racionalidade tem um componente afetivo, né. Então, essa é uma introdução nesse assunto. A partir dessa introdução, justamente começa-se a pensar, então, e hoje existe um debate, tanto filosófico como sociológico, psicanalítico também, da grande importância justamente dos afetos, né, e das emoções, para compreender melhor justamente todo esse âmbito da política, né? Então, é um assunto da atualidade, né, e de extrema importância, tendo em vista que, para a melhor compreensão da política, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de entender, tanto filosoficamente, como sociologicamente, como psicanaliticamente, justamente, o campo das emoções, né, dos afetos. Sim, olha que importante, né? E o professor Érico Andrade, então, que está aqui nos presenteando, né, com a sua presença. Professor Érico, então, no caso do Brasil, né, eu não sei se eu já poderia introduzir, né, o tema da atualidade, né, de pensar essa realidade política nacional, que pensar a força, né, do papel das emoções no atual quadro político que a gente vivencia, que a gente vive, né? E eu não sei se é um tema também que dá para se resgatar ali das interpretações ali do Sérgio Buarque, essa coisa da cordialidade, né? Essa coisa do brasileiro agir com o coração mesmo, né? E como é que o senhor vê esse momento político, então, o lugar das emoções? Eu também já antecipo que o professor Érico tem um livro publicado recentemente sobre o tema, né? Então, mas eu não sei se seria o lugar de fazer essa pergunta sobre qual é a importância desse tema nesse quadro político atual, professor. Eu acho que entender as paixões humanas é algo urgente, especialmente no contexto atual da política. É interessante você chamar Sérgio Buarque para a conversa, né? A ideia do homem cordial, né? Eu lembro quando eu li esse livro, eu fiquei fascinado, e eu estava no colégio ainda, eu acho. Mas, enfim, é um livro que é importante para compreender um pouco o Brasil, mas que foi desfeito, esse homem cordial, se é que ele existiu em algum momento, ele foi completamente desfeito na atualidade, sobretudo por uma política motivada pelo ressentimento. Então, a gente pode falar dos sentimentos da política, sem dúvida nenhuma,
Mas no Brasil a gente precisa falar de um sentimento que eu acho que é nucleador de tantos outros, que é o ressentimento. Ou seja, a ideia de que algo que não cessou, algo que permanece, algo que vai se transformando. Um filósofo chamado Nietzsche dizia, né, que o ressentimento é o pai da vingança. Então a vingança é algo que é muito próprio do ressentimento, né? Então as pessoas ressentidas, elas tendem a dar o destino ao ressentimento, muitas vezes no outro. Então o outro que é o comunista, é o esquerdopata, enfim, começa a fazer uma fantasia e esse ressentimento ele vai ganhando força, né? Ele tem também um apelo social interessante, que é um apelo do ponto de vista psicanalítico aqui infantil, né? De achar que existe o mal e o bem, um apelo maniqueísta, e que existe aquela pessoa que foi causa do meu sofrimento. Então o ressentimento faz que agora eu dirija minha raiva, né? Minha cólera, minha ira, para aquela pessoa. E essa pessoa pode ser um fantasma, em termos psicanalíticos também, ou seja, pode ser uma ideia que não corresponde necessariamente às pessoas, mas que as pessoas acreditam e a partir disso passam a atacar as outras, que representam, segundo elas pensam, aquilo que as oprimiu. Então vai ser todo aquele ressentimento que move essas pessoas agora a realmente agir de forma muitas vezes violenta. É um pouco o exemplo do jogo de futebol, né? Você joga futebol ali, futebol de várzea, lá em Recife a gente chama de pelada, né? Enfim, futebol de rua, e tem um cara que tá revoltado porque tá perdendo, pega a bola. Ele é o dono da bola e leva a bola, né? Então termina sendo uma forma de você sequestrar o jogo completo da democracia. Eu não sei jogar a democracia de forma correta, eu não entendo bem a diferença, o que é que eu faço? Eu acabo com ela. Então, o que a gente está vendo no Brasil é uma política do ressentimento que tem como objetivo não ampliar o diálogo, enfim, acolher as diferenças, mas tem uma perspectiva de aniquilar as diferenças. Ou seja, uma perspectiva política calcada num ressentimento que faz, diríamos assim, que a gente nucleie, quem está nesse modelo, né, de política, nucleie outros sentimentos, como o ódio, né, e o racismo, enfim, outras formas de segregação que são muito ligadas à ideia do ressentimento, né? Sim, sim. E como é que o senhor vê, professor Pisani, que eu muito escuto falar do professor Pisani aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, sempre bem, né? E o professor Pisani, então, aqui está falando um aspecto bem nietzschiano, né? Mas como é que o senhor vê, a partir da sua linha de pesquisa, o lugar, então, né, das emoções, dentro de uma estrutura política em que a racionalidade ela é privilegiada, né? Um Estado profundamente burocratizado e tecnicizado, né? Então, a tecnocracia tem um lugar fortíssimo dentro do nosso Estado, mas onde é que estão as emoções aí? Como é que o senhor vê esse tema dentro da filosofia política? Bom, em relação a este ponto da tecnocracia, tem que lembrar sempre que muitas vezes a gente confunde um pouco, falando em política, né? Aquele que é o Estado, aquele que é o governo, digamos assim. Podemos identificar, grosso modo, né, a questão da tecnocracia e da burocracia com a existência de um aparelho estatal, ou estadual, em alguns casos, né? Mas um aparelho estatal que, de certa maneira, vai além dos governos que se sucedem. Isso poderia ser mais ao lado da racionalidade, justamente você tem um jeito, uma certa maneira de implementar certas políticas e se faz daquela maneira. Agora, a política, o âmbito propriamente dito da política, que ele é do governo, que muda, né? Até numa instituição que nem a UFSC, os funcionários da reitoria permanecem mais ou menos os mesmos, mas os reitores mudam, e com eles mudam as políticas universitárias. O mesmo acontece no nível nacional ou estadual. Muda o governo, o aparelho do Estado permanece igual, mas com novas linhas, com novas diretrizes. E é neste âmbito da mudança de governo que entra o papel das paixões. É isso, as pessoas, como estamos acostumados a lidar com o lado burocrático, pensamos que a política seja algo racional, mas a política propriamente é mais este lado do governo, e sempre a política se fundamentou sobre as paixões, sobre a mobilização das paixões. Agora, não quero puxar brasa para minha sardinha, mas na história da filosofia política, que é aquela de que eu me ocupo, desde o começo, desde Platão, se fala na importância das paixões na política. Os demagogos de Platão, né, aqueles que mobilizam justamente os instintos mais baixos da plebe, né, Platão é meio aristocrata desse ponto de vista, para chegar no poder. E essa questão do ressentimento se coloca neste nível também. Embora seria interessante fazer duas tipos de análise sobre as causas do ressentimento. Uma é a análise mais
psicológica, né? A personalidade autoritária da qual falava, por exemplo, Adorno, ou seja, buscar por que um indivíduo desenvolve este tipo de ressentimento. Mas, do meu ponto de vista, como pesquisador de política, mais interessante é a causa estrutural que faz com que este ressentimento se torne tão amplamente difundido, né? Sim, sim. Eu penso, eu estou pensando aqui numa conferência que eu vi do Paulo Eduardo Arantes, e o Paulo Eduardo Arantes, um filósofo político também, dá para se dizer assim dele, né? Embora professor de literatura, ele falava sobre a questão que está vivendo a Europa atualmente, a questão dos coletes amarelos na França, né? E ele falava justamente que essa classe, né, insurgente, né, essa população que vem às ruas, que toma as ruas, que ocupa as ruas, é uma população que foi desprezada pelas elites políticas como os ignorantes, aqueles que não entendiam de política, aqueles que foram taxados por pessoas que... aí existem várias expressões políticas, né, que ele usa, os desdentados, as pessoas que... Então, hoje em dia, a gente vê a ascensão dessa população que ressentida, né, o senhor dá a resposta aí, né, dessa população ressentida, que sofreu muito pelo seu lugar, né, dentro da política, de tomar sempre uma postura racista, né, são chamados de racistas, de misóginos, de não compreenderem o seu lugar no social, né, de serem analfabetos políticos, né. Então, qual é o antídoto que se tem para esse ressentimento, Vânia? Como é que se dialoga com o ressentido, aquele que foi rebaixado na sua capacidade, né, social, né, de conviver com os outros, aquele que foi... Eu não sei se daria para, talvez, a gente pensar um pouco por esse lado, né? Porque um diagnóstico está dado, então como é que a gente age nesse contexto? Olha, é uma pergunta extremamente difícil, né? Primeiro, como se age, quem deve agir, né? No caso, por exemplo, dos Gilets jaunes, né? Dos coletes amarelos, né? O movimento durou bastante tempo, né? Agora se acalmou, e o que se percebeu é que justamente a busca pelo diálogo, né, com o governo, ela ficou atravessada, né, primeiro porque era um grupo muito também heterogêneo, né? Sim. Porque o que acontece no surgimento desses grupos, né, atuais, e não só na França, é que não existe uma pauta comum, né? Existem algumas coisas em comuns, mas existe um individualismo também muito exacerbado desse grupo, né? Ou seja, tem várias perspectivas e vários indivíduos infiltrados nesse grupo que têm pensamentos muito adversos, né? Não se poderia, por exemplo, dizer que esse grupo era um grupo eminentemente de esquerda, por exemplo, se é que a gente pode dizer esquerda e direita, ou centro, né? Mas que tivesse uma pauta desse tipo, porque, na realidade, ali estavam infiltrados, inclusive, pensamentos de extrema-direita, né? Então, veja que é bem complicado já compreender um tipo de movimento desse tipo, né? Então, achar um antídoto para esse movimento, primeiro que eu acho que não é a solução, né? Porque justamente acho que os movimentos têm que aflorar e têm que... Agora, o que eu acho que é importante quando o surgimento, né? Quando o movimento acontece, quando há o surgimento dessas demandas, né? É que os governos justamente ouçam, né, as demandas da rua, né? E que é o que, na realidade, isso é o que acontece pouquíssimo, né? Não há uma escuta, né? E pouco foi feito no governo francês de escuta, né? Como pouco é feito no Brasil, né? Então, antídoto não, mas a escuta, né? Do que a rua... Porque a rua tem algo para dizer, né?
ainda que as demandas estejam não em consonância, a rua tem algo a dizer, né? Que importante, né? E o que se tem? Então, tem um ressentido maior que está no poder, que foi escolhido e está lá. É a revolta dos fracos, dos losers. Nesse sentido que é o título do seu livro. Pois é, esse ressentimento, será que também já não reflete na sociedade, né? Porque é um ressentimento tão grande que está no poder, como o Thiago falou, né? Que eu acho que tem esse ímpeto dessa emoção se refletir também nessa população, né? Tanto a população que está a favor dele, quanto a população que está, talvez principalmente a população que está contra ele, né? Além do ressentimento, é um ódio que vem também, né? Eu estava aqui observando o debate de vocês, assisti um vídeo que a Ivânia passou do Vladimir Saflater, e ele fala que a gente age por afeto e não por argumento, né? Então, assim, argumento esse presidente tem zero, mas eu acho que o afeto na conjuntura atual está muito perceptível na sociedade, né? Como o Pisani estava dizendo, né, o afeto sempre esteve presente na política, na história da filosofia política especialmente. O que ficou evidente agora foi a dimensão do afeto, né? Acho que isso ficou evidente por quê? Pela diminuição do argumento. Então, toda pátina, por assim dizer, toda perfumaria dos argumentos, e argumentos inclusive jurídicos, hoje em dia parece ser pouco relevante diante da dimensão que o afeto ganhou no Brasil. Na verdade, insisto, sempre esteve presente. Agora, com a diminuição desse espaço público de debate mais razoável, a gente percebeu algo que estava latente e que agora é evidente, que é que os afetos, eles dominam a política, né? E o Bolsonaro, ele representa um pouco essa categoria do que eu até trabalho um pouco no meu livro, do loser, né? Ele mesmo se declara dessa forma. Quando ele diz, por exemplo, na Câmara, quando ele foi para a Câmara, né, fazer um discurso, eu sou como vocês, né, do baixo clero. Eu sou baixo clero. Ou ele diz que não nasceu para ser presidente, por exemplo. É claro que ele é presidente, está com poder, mas assim, é um discurso que está, diríamos, agregando uma compreensão de um ressentido, né? De uma pessoa que achou que foi desprezada, que não foi ouvida, não é? Que foi classificada de forma, diríamos assim, banal, né? Foi banalizada. Uma coisa que se faz muito, por exemplo, né? Que é a associação de pessoas a animais, né? Isso é muito típico do racismo, e eu vejo a própria esquerda repetindo isso quando fala de Bolsonaro. Né? Ou seja, é uma coisa que eu não faria nunca, né? Já fui vegetariano há muitos anos, então os animais não têm nenhum problema, né? Segundo, é evidente que isso é uma postura claramente racista. E uma reprodução, que você colocou muito bem, desse ressentimento na própria esquerda. Esse cuidado com o moralismo é importante, porque a pauta moral é compreensível no governo Bolsonaro. É um governo claramente com a pauta moral, uma pauta moral dos ressentidos. A gente tem que pensar que o governo do PT trouxe à tona a questão da comunidade LGBT, das pessoas com deficiência, uma série das minorias, dos negros e negras, e obviamente isso é uma ocupação de espaço. Tem um espaço sendo ocupado por pessoas que não estavam na universidade. A gente que é da universidade sabe, a gente vê pessoas com deficiência na universidade que não tinham antes. Isso é evidente. A turma de Direito na Federal de Pernambuco, por exemplo, tendo parte da turma de pessoas não brancas. Isso é raro. Uma universidade como a lá, que foi a primeira do Brasil, inclusive, na Faculdade de Direito, dominada pelos brancos e brancas, né? Então, é óbvio que isso cria um ressentimento e que quando as pessoas estão no poder, elas vão agora, diríamos assim, combater isso. É o que o governo Bolsonaro faz. Ele acaba com as políticas, por exemplo, LGBT, que é proibir na Ancine que se passe filmes que tenham essa temática. Então, você percebe que é um movimento político moralista, claro, fortemente moralista, e que ele traz para a esquerda um desafio, que é não repetir esse moralismo, que é não repetir esse tipo de tática. O exemplo para mim é claro de associar, por exemplo, o Bolsonaro a um animal. Então, acho que esse tipo de reprodução tem que ser muito cuidada, né? Certo, mas com isso eu passo a pergunta. Não estaria aí deixando a esquerda, não apelando também às emoções, não seria também um momento, porque, veja, escolheram um bruto para assumir a política do país. Era melhor que esse bruto fosse de esquerda, ou sim, o Haddad, com aquela parcimônia dele, aquela fala de administrador, né? A esquerda tem que buscar também reencontrar as emoções ou responder às emoções que a população busca, ou é preciso ser amainado esse ímpeto, essa força aí, professor Pisani?
A esquerda já fez isso. O Lula era um grande despertador de emoções, para o bem ou para o mal, mas sobretudo para o bem. As imagens dele na caravana Lula antes do julgamento, né, lá no Nordeste, são impressionantes mesmo. Há já nas fotos dá para ver não sei como dizer, adoração não, mas uma identificação da população com o presidente Lula, que é pura e simplesmente emocional. Não tem nada de irracional. Não é porque há uma concordância intelectual com os argumentos de Lula. Porque Lula, naquele momento, não estava oferecendo argumentos, não precisava. Justamente, existe uma dimensão afetiva da política, isso não significa que isso A gente tende a fazer uma confusão entre afetivo e irracional. Como não é racional e afetivo, então é irracional. Não necessariamente. A mobilização dos afetos sempre foi tradicional na esquerda. A esquerda sempre lutou em nome de conceitos como solidariedade, fraternidade. Esses são conceitos mais ligados à esfera dos afetos do que da racionalidade. Então, esse é o ponto. Eu concordo com o Érico. A gente não deve seguir o Bolsonaro ou os bolsonaristas no mesmo caminho deles, que é vilificar o adversário, menosprezá-lo, etc. Tem que contrapor um outro discurso, que igualmente se fundamenta sobre afetos, mas afetos diferentes. Mais uma vez, a solidariedade. Ouvir a esquerda falar mais dessas questões. Não discutir se, por exemplo, o Bolsa Família é bom porque aumenta o GPD dos estados ou faz circular a economia. Não, o Bolsa Família é um bom programa porque é um programa solidário. E a esquerda defende o conceito de solidariedade. Agora, é claro, é difícil fazer isso num país que é extremamente individualista e libertário, cada vez mais, e acho que as eleições mostraram um pouco isso, né? Que a sociedade brasileira é muito mais próxima da sociedade estadunidense, talvez, do que os brasileiros gostam de admitir, inclusive a esquerda, né? Mas tentar mobilizar um outro discurso, mas não o discurso de nós somos a voz da razão, nós somos a voz da... De outra maneira, se faz como na Inglaterra com o Brexit, onde a voz da razão perdeu justamente por ser voz da razão. Um dos grandes apoiadores do Leave, né, que queriam sair, falou, chega de especialistas, chega de experts. Né? E por mais que isso pareça, isso sim, é irracional, mas é justamente a expressão do que o Érico estava falando, né? Acracon e desacato, a outra informação. Gente, desculpa, Thiago, quero continuar aqui na esquerda ainda, porque acho que tem muitas coisas que a gente não entende, né? Que eu, particularmente, não entendo. Eu sinto o nosso povo meio desmobilizado, assim, né? Nessa conjuntura que a gente está enfrentando, que é uma conjuntura seríssima, né? Social, econômica, questão de direitos, de ter o básico, né, de direitos. Hoje eu estava conversando com uma amiga, nossa, estou tão feliz que eu vou ter 13º no meu emprego novo. Tá, mas isso é o básico. A gente às vezes fica feliz porque a gente já foi tão roubado, né, tão sucateado, que às vezes o básico a gente já fica emocionada. Mas a esquerda está desmobilizada, né? A gente está numa situação que eu acho que a gente precisaria estar mais nas ruas, não sei, talvez mais juntos. Eu e o Thiago, a gente tem conversado sobre isso, e eu fico me perguntando qual o papel das emoções nessa paralisação que a esquerda sente. Não sei para quem dirigir essa pergunta, talvez os três possam opinar, mas existe uma paralisação. E me vem, talvez, a emoção medo, talvez a emoção de esperança, de esperar, né, aquele salvador, de repente, que vai vir, de repente o Lula ser solto, não sei. Mas que emoção que está aí, se isso é manipulável, enfim. Eu acho que medo é uma das emoções que está presente nessa paralisação, digamos, da esquerda, ou pelo menos essa que é contra, pelo menos, o governo que está no poder, né?
e que é contra as pautas que estão sendo, né, defendidas e os projetos que estão sendo votados, né? Existe um medo, mas eu acho que existe o medo, mas existe uma outra coisa que eu acho que esse medo gera uma certa apatia também e um desacreditar, né? É como se houveram tantas manifestações anteriores que, digamos assim, levou a nada ou foram tão confusas, né? Que me parece que há um recuo, né? Tem um filósofo contemporâneo, né, que é o Zizek, e ele fala que talvez hoje a melhor maneira de manifestar é não fazer nada, né? E é muito pessimista isso, né? Mas essa é uma ideia muito, né? Quantas vezes em 2013, a partir de 2013, né, com todas as manifestações que tiveram na rua, sinceramente, muitos de nós que somos combatentes, que estamos na esquerda, eu não fui para a rua em muitos momentos. E não fui para a rua em muitos momentos porque eu desconfiava até da legitimidade das pautas, né? O que nós estamos fazendo aqui, né? Então, eu acho que existe, sim, essa apatia e esse medo, que é uma consequência, né, um resultado daquilo que aconteceu, que foram justamente essas saídas nas ruas que deram errado ou que não surtiram efeitos, né? Então, é claro, isso tem que mudar, mas existe. Eu acho que são essas duas emoções, né, o medo e a apatia. Eu tendo a pensar que essa mobilização talvez ela não esteja profundamente articulada, né? Porque há um movimento de resistência, houveram vários, né, nas ideias, logo quando o governo Temer assumiu, várias ocupações, né, de resistência muito forte no Brasil todo. Tem um documentário agora recente que fala das ocupações em São Paulo, por exemplo. Eu acho que talvez falta articulação. Eu acho que o Carnaval foi um momento que houve certo reânimo da esquerda, né? Eu acho que com a vitória do Temer de Marielle na Mangueira, lá em Pernambuco o Carnaval é muito politizado, né? São grupos de Carnaval que têm uma longa história na esquerda. Enfim, e o Carnaval lá foi muito politizado, muita questão política presente, desde as fantasias aos gritos de guerra mesmo, os gritos políticos durante o Carnaval. Eu acho que houve um ânimo ali no Carnaval importante no Brasil, eu diria até, e que era um ânimo de esperança, de voltar a essa luta. Mas o problema também que eu percebo é que é um bombardeio digamos assim, de descalabros de uma política da violência tão forte do governo federal que é difícil a gente se articular, porque cada dia algo está sendo destruído. Então, o que está faltando, talvez, eu acho que é mais uma articulação política dos movimentos sociais. Uma articulação política em nome de uma pauta comum. Eu acho que esse é o ponto, e eu acho que, claro, que é importante, e Lula foi injustiçado em algum sentido, claro, mas a espera de Lula também paralisa um pouco o movimento de esquerda, né? Isso é um problema que a gente tem que pensar bem. Eu acho que é uma questão que é incontornável hoje, né? Como articular os movimentos sociais de volta, né? Como fazer essa articulação, como fazer uma costura de todos os movimentos. A gente tem um movimento forte negro, um movimento LGBT negro, um movimento, enfim, de gênero muito forte, mas a gente parece que perdeu a articulação disso um pouco com essa eleição do Bolsonaro, né? Então, acho que o desafio é a gente articular esses movimentos sociais, talvez não depender exclusivamente da figura de Lula, isso em modo nenhum quer dizer que a gente deve deixá-lo preso, etc., mas não pautar uma discussão política mais ampla numa figura. Acho que é um desafio para a esquerda agora muito grande, de se reinventar sem a figura de Lula. E não é fácil, isso não é questão de, é porque é bonitinho não ter uma dependência de alguém como Lula. Não é questão de ser, é questão mesmo política. Lula teve uma importância indelével na história do Brasil. Então não é simplesmente, diríamos, escantear Lula, mas é pensar alternativas mais do que nunca urgentes de uma liderança política que seja sensível, inclusive, às pautas das minorias, mas que articule essas pautas em nome de um projeto político comum de esquerda. Sim, interessante. Eu ia... Nesse... Existem alguns analistas que veem que percebem que a inclusão social pelo consumo, né, foi responsável por desarticular os laços de solidariedade dos mais pobres, e que isso, com que essa ascensão social, então,
depois, quando as pessoas perderam essa capacidade de consumo, elas ficaram jogadas aí num vazio individualista, sem ter como serem reconhecidas, né, pelas formas de consumo. O senhor percebe assim também, professor Pinzani, o senhor vê que essa política de inclusão social pelo consumo também é responsável por esse momento de individualismo, de perda de um espaço público, de preponderância aí dessas emoções, aí, principalmente desses afetos, entre aspas, negativos? Penso que não. Por várias razões. A primeira é, acho que deveríamos distinguir aquele que foi chamado justamente de inclusão pelo consumo, no caso de programas sociais de luta à pobreza, ou de luta à miséria, né? O Bolsa Família é um programa de luta à miséria. Depois tinha mais 60 programas governativos de luta à pobreza. A gente esquece isso, sempre foca no Bolsa Família, mas havia muitos programas que não eram ligados à inclusão via consumo, e também o Bolsa não é bem uma inclusão via consumo, né? É uma maneira de vê-lo, mas não é bem isso. Por outro lado, teve a ascensão de aquela que, erroneamente, o próprio governo Lula chamou de nova classe média, mas que, na realidade, nada mais era do que uma classe operária ou trabalhadora, então uma classe média baixa, tá? Que teve algumas melhoras, mas ficou sempre lá na beira de cair de volta, né? E quando, de fato, por circunstância que, inclusive, não tinha a ver com políticas econômicas erradas, sei lá, do governo Dilma, mas talvez com circunstâncias externas, como a queda no preço das commodities, né, que o Brasil exportava, se viram ameaçadas, aí sim, houve de fato, no caso desta classe C baixa, talvez houve mais esta questão do consumismo, do individualismo, etc. Mas no caso da classe pobre, eu digo, dos pobres, eles nunca se articularam. Nunca foram uma classe social articulada por movimentos sociais. Então, dizer que assim, isso fragilizou, por exemplo, a consciência de classe dos pobres, como alguns colegas fazem, significa não ter entendido o que foram, o que são os pobres no Brasil. Não é a mesma coisa do que na Inglaterra ou na Europa, onde os pobres são, muitas vezes, ex-trabalhadores que caíram para a pobreza, mas ainda mantêm essa estrutura de classe. Aqui, os pobres nunca foram uma classe, um grupo social coeso, com uma voz única, né? Até grupos minoritários, que nem os negros ou LGBTs, conseguiram se organizar melhor. Por muitas razões, que agora, bom, não sei se é o caso de discutir aqui, né? Sim, que interessante, é um outro ponto de vista, né? Bem forte. E como, Evane, que esse individualismo está relacionado com os afetos, né? Ou que não é um individualismo decorrente, né, como o professor Pinzani está falando, de uma política econômica, mas esse individualismo contemporâneo, esse individualismo moderno, como é que ele está associado a essas emoções na política? Olha, eu diria que talvez, se eu entendi bem a tua questão, né, eu diria que o fato de nós vivemos uma sociedade individualista, né? Ela gera afetos negativos, né? Ela pode gerar afetos negativos e não positivos, justamente porque se nós vivemos numa sociedade individualista, nós somos menos solidários, né? Justamente acho que é uma das coisas, inclusive, que o Érico vai apontar no livro dele, depois ele vai falar melhor, né? Mas que justamente nós devemos recuperar isso, né? Para a gente, digamos assim, superar, né, um discurso neoliberal, liberal, capitalista, desse capitalismo que nós vivemos hoje, né, nós temos que ultrapassar essa ideia, então, de indivíduo que se forma sozinho, né, indivíduo que que não precisa de ninguém, né, que se constrói sozinho e que obterá o seu sucesso sozinho, né? Porque é isso que, na realidade, o capitalismo ele promete, né? Ele diz que você pode se fazer sozinho. E, na realidade, isso é uma falácia, né? O indivíduo se constrói na sociedade, se forma na sociedade, se forma com o outro, né? E, portanto,
Não existe sucesso sozinho, né? Existe justamente a possibilidade de estar com o outro, de estar dentro de uma sociedade que justamente possibilitou, né? É a sociedade que vai possibilitar o sucesso ou não do indivíduo, né? E daí, justamente, um dos afetos, né? Que eu acho que eu poderia chamar de afeto, né? Que surge com o individualismo, isso o Érico também vai discutir no livro dele, que é bastante interessante, que é exatamente a culpa, né? Porque o indivíduo hoje, né, o trabalhador, aquele que é o loser, né, o que não obteve o sucesso, né, ele se sente culpado por não ter obtido sucesso, né? O cara que é desempregado, o cara que tem um baixo salário, o cara que não tem uma posição na sociedade como ele gostaria de ter, ele se culpabiliza. Em nenhum momento ele pensa que o problema está no sistema, né? O problema está no sistema capitalista, que prometeu algo e que não cumpriu, né? Não, ele vai pensar que, na realidade, o problema é dele, né? Se ele não teve o sucesso, é porque ele não estudou nas melhores escolas, porque ele não deu o máximo de si. Então, justamente desse individualismo, eu diria que o sentimento, né, mais importante que vem é a culpa, né? E dessa culpa surge um sofrimento, né? E aí eu diria ainda que é um duplo sofrimento, né? O sofrimento por não ter conseguido ter o sucesso, né, mais em termos material, né, e daí todas as consequências materiais que a falta do sucesso, né, a falta de emprego ocasiona na vida de um indivíduo, né, e aí um segundo sofrimento, que é justamente o sofrimento por se sentir culpado por não ter conseguido obter esse sucesso, né. Então, é um indivíduo que justamente está atravessado por esse sentimento de culpa, porque nós temos um discurso que diz que ele é responsável pelo seu se fazer no mundo, né? Se fazer na sociedade. Se posso acrescentar algo à análise da Ivânia, que eu compartilho, isso joga um papel também a pertença a determinadas denominações de igrejas evangélicas, pentecostais, que levanta uma bandeira da chamada teologia da prosperidade, ou seja, a ideia de que Deus quer que você fique rico, e então, se você não conseguir ficar, é porque você não tem fé, você não se esforça bastante. Assim que o conceito de culpa se aprofunda até mais, porque assume este caráter religioso ligado à salvação da sua alma, à sua fé, etc. E isso faz com que, por exemplo, voltando à questão da pobreza, como este tipo de denominações são muito presentes entre os pobres, às vezes os próprios pobres assumem este raciocínio pelo qual a riqueza significa que você se esforçou bastante e teve fé, e se você permanece pobre porque você não teve bastante fé ou não se esforçou. Agora, claro, isso é grosso modo, né? É uma distinção, é uma análise meio tosca, mas isso joga acho que desempenha um papel importante. Não, eles tiram todo o papel do Estado, né? Da força do Estado, que teria que ser responsável por essa parte econômica, e joga para um Deus, né? Que, ao mesmo tempo, se esse Deus não te responder, a culpa é sua. Né? Então, é uma isenção de responsabilidades, né? E jogar para Deus é a coisa mais fácil que tem, né? E, além disso, mexe com uma emoção da pessoa, que é uma emoção, talvez, mais inata do ser humano, que é a fé, né? Não sei, mas a fé é algo que move muito, né? Que te dá esperanças, que às vezes te acolhe desse medo que a gente sente, né? Por diversos motivos. A religião tem uma parte muito importante nas emoções dentro do âmbito político, né? O que você falou é interessante, porque se você olharem, por exemplo, para as sociedades europeias, onde há mais um estado de bem-estar social, há mais formas nas quais o indivíduo se senta seguro, também no sentido material, o papel da religião é ínfimo. Então, se você olhar os países escandinavos, a Holanda, a República Tcheca, que é um país com
um estado social muito avançado, justamente ninguém precisa de fé por escapar de um medo ligado ao fato de que a pessoa não sabe se o dia seguinte ela vai ter o que comer. Então, este fato de que a religião seja tão forte no Brasil depende muito justamente dessa situação de insegurança material que leva a pessoa a, justamente, apelar para... É mais forte no Brasil e, se a gente observar, mais forte também nas periferias, né? Sim, claro. Às vezes você pega uma estrada aí, você vê as casinhas tudo feitas de barro, mas a igreja é no concreto. Né? Tem toda essa apreciação de que para Deus tem que ser o melhor e você acaba tendo o pior para dar pro melhor, exatamente, para dar o melhor para o bispo, para o pastor, e tu tá lá na sua casinha de barro, enfim. Isso é bem importante, né? Se a gente for fazer um cruzamento estatístico dos eleitores de Bolsonaro e das eleitoras de Bolsonaro pobres que votaram nele, você talvez encontre 100%, uma porcentagem muito próxima de 100% evangélicos. Isso foi muito forte no Nordeste, né? O Nordeste, o PT é muito forte, e uma cidade ficou marcada, né? Por isso a cidade que houve uma vitória massacrante de Bolsonaro, uma cidade interior, foi justamente a cidade em que houve o mundo evangélico muito forte, né? Então, é importante notar que essa questão do evangélico, da prosperidade, ao qual o Pisani fazia referência, ela é muito radical, assim, porque, pensem, a partir do momento que você não bebe, não fuma, não gasta dinheiro com diversão e passa a economizar, que é o que se pretende com o evangélico, você passa, de fato, a ter uma vida economicamente, já começa a ter certa estabilidade. Então, perceba que esse jogo é um jogo do cotidiano dessas pessoas. Então, qualquer economia para essas pessoas é muito dinheiro. Então, você tem uma promessa de economia, uma promessa de cuidar de certos comportamentos que são associados ao quê? Ao gasto, ao vício. Então, essa pauta moralista, ela começa a ganhar materialidade, no sentido que as pessoas poupam mais dinheiro, né? Porque elas consomem menos essas coisas do mundo pecaminoso, por assim dizer. Então, isso termina criando um solo muito forte, né? E é interessante notar que foi a partir do governo do PT que houve o crescimento dos evangélicos neopentecostais. Por quê? Porque foi justamente onde as pessoas tiveram maior acesso à renda. E aí, qual foi o projeto político, claro, deles? Comprar meio de comunicação. E aí você vai ter uma expansão muito forte dessas pessoas que foram decisivas para a eleição do Bolsonaro. Com esse discurso da meritocracia, do esforço, né? Ele está vendo, olha, eu consegui parar de beber, consegui parar de fumar, estou mais próximo da minha família, gasto menos dinheiro, e você que não consegue fazer isso, você é fraco. Não tem fé, você é fraco. Então esse discurso ele foi amplificado com a ascensão econômica. Veja que paradoxo, né? A ascensão econômica foi um dos motivos para o fortalecimento dos evangélicos, com compra de canais de televisão. Se for hoje para a televisão aberta, é enorme a quantidade de TVs evangélicas. Isso é inacreditável, assim, isso não existia há 15 anos atrás. Na minha infância eram as católicas. Eu passava os canais, tinham 2, 3 católicas. Agora a evangélica tá em peso mesmo, até na bancada do nosso congresso, né? Temos a bancada evangélica agora, num estado laico. Então, a nossa situação política já não é normal, vamos dizer assim. Mas outra coisa, Thiago, que eu queria colocar aqui em pauta é essa divisão política ideológica que também talvez diz sobre emoções, né? Por que a gente está tão divididos? E eu acho que também essa divisão pode causar um pouco daquela paralisação que a gente estava falando um pouco antes, né? De dividir de repente, por raça, o movimento negro, que é importante, não tiro a importância de ter movimentos específicos, onde pessoas se olhem e se reconheçam, né? É muito importante, só que, ao mesmo tempo, esses movimentos, será que não causam essa divisão, consequentemente, uma paralisação, né? E que papel tem nas emoções essa divisão de você se reconhecer, por exemplo, enquanto negro ou enquanto LGBT, e você participar somente de pautas específicas ideológicas? Não sei, de repente, algo mais de segurança, isso traz uma segurança, né? Eu me sinto segura quando eu estou numa manifestação ou numa roda de conversa onde a negritude tem peso, onde as pessoas LGBTs estão ali. Então, isso também traz um aconchego, mas também acaba criando uma bolha, né? Não sei, eu sinto essa dualidade comigo, assim. Primeiro é muito difícil sair disso, né? Primeiro é importante, né? Ver que todos esses movimentos são eles que estão em luta em busca de direitos, né? Então não tem como dizer que eles não exercem um papel positivo, né? Obviamente que todos
Os direitos conquistados foram conquistados através de lutas e através justamente de grupos, né, que se uniam para uma pauta comum, né? Então, isso é inevitável, né, se queremos buscar conquistar direitos, né? Agora, nós vivemos em bolhas específicas, né? E esse é o grande problema, né? Nós não conseguimos sair das nossas bolhas, né? E eu acho que um dos fatores que mais contribuiu para isso, e que é um fenômeno novo, né? Relativamente novo, né? Que são as mídias sociais, né? E as mídias sociais mostraram exatamente isso, que nós vivemos em bolhas, né? Hoje nós discutimos no Facebook com a nossa bolha, né? Porque não há discussão com o indivíduo da bolha ao lado, né? Aliás, as últimas eleições já nem começaram nas eleições, nem foi nessas últimas, já nas penúltimas eleições, né? Com a Dilma. Simplesmente nós fechamos a discussão com os indivíduos que estavam vivendo em outras bolhas, né? Quantos dos meus amigos no Facebook eu não excluí? E quantos de nós aqui não excluímos, né? Justamente porque nós não queríamos mais esse diálogo, esse afrontamento, né? Porque já não existia mais o diálogo. O que existia ali era uma imposição de ideias da sua bolha, né? Do que a sua bolha estava defendendo, né? Então, o resultado de tudo isso é que, na realidade, vivemos, parece que uma guerra de todos contra todos, assim, né? De bolhas diferentes, né? E é bem complicado, né? É bem complicado, porque, por exemplo, uma ferramenta, o Facebook, que justamente tinha como objetivo, né, inicial, talvez, né? Conectar as pessoas, né, e fazer com que houvesse uma comunicação e o diálogo, ela justamente fez o contrário, né? Não existe mais comunicação e não existe mais o diálogo. A gente discute com as pessoas que têm as mesmas opiniões, assim como no passado a gente escolhia os amigos que tinham as mesmas opiniões, né? As mídias sociais, elas deveriam ter vindo, pelo menos, justamente para a gente abranger o nosso ciclo de amizade, que a gente escolhe justamente de fato, né? E para que a gente ampliasse, então, o discurso. E, na verdade, isso não aconteceu, né? Então, é lamentável. Como a gente vai lidar com isso isso é uma perspectiva justamente que a gente deve enfrentar, né? Porque nós temos que levar em conta que nós vivemos nesse mundo da multimídia, né? E as novas gerações têm que viver e, digamos assim, ultrapassar esse problema que talvez nós não estamos conseguindo ultrapassar, né? Rádio Planeta Ilha, jornalismo comunitário. Eu gostaria de fazer uma observação de que a Ivana Reich, ela é colunista da Desacato e publicou recentemente, né, um artigo falando sobre o sofrimento nas relações de trabalho. É isso, né, Vânia? E é muito interessante. Eu li ele um pouco antes de vir. E também já tem outro artigo publicado também que trata diretamente das emoções na política, né? Naquele documentário Democracia em Vertigem, né? E, bom, e também, eu acho que é um tema que a gente também poderia abordar, é sobre, logo depois, é sobre o evento que vai haver hoje, né? Sobre esse encontro, então, vai ser na UFSC, né? Sim. Eu já estou adiantando aqui sobre as emoções na política, é isso o título? Quero falar. Na realidade, não é propriamente. Dá para mostrar ali para a nossa câmera que os nossos espectadores estão assistindo, nos ouvindo. Como é o nome? Sobre losers, fracasso, impotência e afetos no capitalismo contemporâneo, de Érico Andrade. Bonita capa, hein? Fala um pouquinho dele para a gente. Então, a ideia desse livro é trabalhar justamente a pergunta sobre o capitalismo, um pouco diferente do horizonte com o qual Marx, por exemplo, pensou, né? Trabalhou. Que não é porque quando o capitalismo vai acabar, mas porque ele não acaba. Né? Porque o capitalismo não acaba, né? A questão que eu acho que é importante. Eu acho que ele não acaba porque ele mobiliza na gente certos afetos, dentre os quais eu destaco a vontade de poder, né? Pensando que isso é um afeto também, uma disposição humana de poder, de controle,
E é uma promessa no capitalismo de que a gente pode fazer isso, né? A ideia de que, sim, nós podemos, né? Como diria Obama na campanha eleitoral. Yes, you can. Ou seja, a ideia de que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é mais forte, que a gente pode tudo, né? Meritocrática também. Muito meritocrática, ou seja, eu digo no livro, né? Você diviniza o ser humano, né? O indivíduo, que ele tem que ser onipotente, onisciente, onipresente, você tem que estar full time, né? Já estou falando em inglês porque é a expressão do capitalismo, né? Você tem que estar o tempo todo pensando no que vai fazer, no que vai falar, né? Tendo consciência dos seus atos, tem que estar o tempo todo disponível, né? Tem que ter sempre essa disposição para conseguir. Então, isso cria uma atmosfera muito difícil de ser sustentada do ponto de vista psíquico e também da existência humana. A gente não consegue controlar o tempo que nós somos, né? A existência nos escapa, como o tempo nos escapa. Então, ao contrário do que se diz, né? Tempo é dinheiro, né? Acorde cedo, quem acorda cedo, Deus madruga. Quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Sempre essa ideia de que a gente controla o tempo, está muito presente na vida da gente, e é isso justamente que a gente não controla, é o tempo. Então, isso termina fazendo a gente se adoecer, porque, como a Evânia estava falando, né? A culpa termina sendo uma culpa privatizada. O capitalismo, qual foi o grande mérito do capitalismo? Ele privatizou a culpa. A culpa antigamente era da espécie, né, do cristianismo, de morder a maçã lá, proibida. Agora a culpa é do indivíduo, que não se esforçou o suficiente, que ao invés de estar ouvindo programa de rádio e filosofia, está tomando uma cerveja, está fazendo outra coisa. Então, isso cria uma atmosfera muito difícil. E isso está em toda a esfera ideológica do capitalismo. Toda a indústria de cinema, tudo. No dia a dia, as frases do cotidiano. Então, cria uma atmosfera que a gente, na verdade, é culpado por não ter conseguido a ascensão. E sempre vai ter alguém dizendo, mas fulaninho conseguiu. Esse fulaninho é quase insignificante do ponto de vista estatístico. Por quê? Porque no capitalismo você tem sempre a pirâmide social. Não tem essa alternativa. O que a gente pode fazer é um bem-estar social, que foram as políticas do PT, por exemplo, políticas feitas na Europa, e isso tem que lutar por isso, claro, mas não com a ideia de que a gente vai realmente ser senhor de si mesmo, né? Eu digo, a gente não é senhor de si mesmo, né, porque a gente tem inconsciente, como diria Butler e outras pessoas da contemporaneidade. Nós somos senhor de nós mesmos porque a gente não tem a gente mesmo, a existência da gente nos escapa, ela é completamente acidental, contingente. Pensemos assim em nós aqui, estamos aqui juntos. Qual é a razão absoluta que existe por trás de a gente ter se encontrado hoje, né? Foram uma série de acasos. Né? Alguém pode achar fantasmaticamente de que mas estava destinado, desde que eu nasci, que eu estava no programa de rádio, né, falando de filosofia. Eu sou filósofo desde pequenininho, né, lia lá Platão com 4 anos de idade. Isso são fantasias que a gente cria, né, para dar sentido à existência, ok, mas de modo nenhum corresponde à realidade. A gente é atravessado por uma acidentalidade, né. Então, esse indivíduo, senhor de si mesmo, capaz de se empreender, de se determinar, é uma fantasia que adoece a gente. É isso um pouco do que trata no livro. Interessante. Professor Pisani, deixa eu lhe perguntar, uma pergunta que passa pelo pessoal também. O senhor acredita que falta criatividade social, criatividade política para conseguir mobilizar esses laços de solidariedade, esses afetos que são positivos, para que a gente possa reencontrar um espaço social que seja criativo e que seja libertador? Qual é o papel aí das experiências sociais, da filosofia política na construção, né, desses espaços aí que faltam na nossa sociedade? Falta criatividade, com certeza, pode ser, mas eu gostaria de seguir um pouco o raciocínio do Érico em ressaltar a importância do capitalismo, né? Por exemplo, uma das causas da chamada revolução neoliberal, segundo alguns intérpretes, consiste no fato não de que, sim, claro, houve uma mudança em termos de teorias econômicas, foram adotadas teorias econômicas que naquele momento salvariam mais o capitalismo do que o Keynes, etc. Mas o ponto é que havia esta ideia de que o capitalismo, assim como ele estava, era um capitalismo que, como é que eu posso dizer, tirava das pessoas qualquer forma de criatividade e de liberdade. Então, quem criticou esta forma de capitalismo que criava alienação, etc.? O 68, a esquerda. E é interessante que o discurso neoliberal se apropria de uma crítica de esquerda ao capitalismo para criar uma nova forma de capitalismo contra a qual você
a última coisa que você pode dizer é que justamente, aí há uma... É a repetição, é a padronização. Não, o que o neoliberalismo te diz? Tu és um empreendedor de ti mesmo, tudo que tu faz é projetos, é criatividade, tu podes trabalhar quanto tu quiser. Assim, a ideia de que você pode trabalhar em casa é vendida como uma libertação, é escravidão. Pelo menos o operário que ia para a fábrica, quando saía da fábrica, estava livre, era lazer, ia para casa, podia fazer o que quiser. Agora você trabalha em casa. E graças ao smartphone, etc., você trabalha o tempo inteiro. É e-mail para responder, é pedido. Claro, você pode ler e dizer, tá, isso é na segunda, eu vou fazer isso, né? Mas, na realidade, você está já pensando no sábado, quando eu ler esta mensagem. Então, a dificuldade é isso. Podemos inventar formas mais criativas de criticar o capitalismo, o risco é sempre que o capitalismo se aproprie disso para se fortalecer, tá? Sim. Então, temos que cuidar com isso. Eu acho que seria mais interessante voltar a uma das pautas mais antigas. Você antes mencionou a questão que podemos chamar das políticas de identidade, né? Ou seja, a identidade gay, ou LGBT, a identidade negra, etc. É claro que essas são pautas importantes. O ponto é que se perdeu um pouco de vista uma outra pauta importante, que é a luta de classe, né, como ela chamava Marx. Sim. Ou seja, o fato de que existem ainda questões de redistribuição que não estão sendo pautadas. Se pauta muito a questão de reconhecimento e não aquela de redistribuição, como se as duas pudessem ir separadas, e não podem. A questão negra é também questão de redistribuição, porque é inegável que a pobreza no Brasil é negra, fundamentalmente. Mesma coisa com LGBT. A discriminação contra os LGBTs não é uma discriminação puramente em termos de reconhecimento. É também uma discriminação econômica. Tá? Então, essas são pautas que a esquerda perdeu. A esquerda perdeu e se trata só de voltar para... E acho que você tem algo de positivo no que está acontecendo com estes cortes do governo, é mostrar mais uma vez a centralidade dessa dimensão econômica. A centralidade da questão da distribuição dos recursos. Puxa, importantíssimo. Importantíssimo. Evânia. Desculpa, vocês tinham falado de algum evento hoje? É o lançamento do livro. Sim, então, é o lançamento do livro. Sim, exatamente. Entendi. Então, nós, juntamente com o professor Pinzani, a gente trouxe o Érico, que é da Federal de Pernambuco, né? Para o lançamento do livro dele. Ele está lançando no Brasil inteiro, né? Ele não para de viajar, o Érico. E a gente conseguiu, justamente nessa agenda dele ministerial, trazê-lo para Florianópolis, para a UFSC, e então ele vai falar sobre o livro dele hoje à noite, às 7 horas, no CFH, no auditório E. Do Bloco E. O auditório do Bloco E, se chama. E é aberto, né? Obviamente que com o apoio do nosso programa de pós-graduação de filosofia, e é aberto à comunidade, né? Então começa às 7 horas, e então vai ser a discussão do livro do professor Érico. Salve, Érico. E sobre o ressentimento ainda, né? Que é um tema forte. O ressentimento, então, esse ressentir, né, remoer esse sofrimento, revivendo esse sofrimento, né, que é deslocado sempre para dentro, né, de si. Como é que se faz para liberar esse sentimento? Como é que essa pulsão, e como é que quando é que acaba o ciclo do ressentimento? A quem couber. Passaram essa pergunta. Eu acho que é uma questão... Assim, é histórico, esse ressentimento é uma ressurgência histórica do que foi vivido na ancestralidade, nas relações sociais históricas. Vamos pensar no Brasil, né? As relações de escravidão, as relações sociais que se deram, a própria ressurgência de um espírito autoritário da ditadura militar. Esse ressentimento, ele é cíclico mesmo? É difícil fugir desse ciclo? O ressentimento diagnosticá-lo talvez seja menos complexo do que fazer um prognóstico positivo no sentido de emancipar-se diante do ressentimento, né? Você tocou na ditadura militar, havia um ressentimento com relação dos militares em relação ao golpe, né? Então, isso ficou claro quando o Bolsonaro se autorizou, em pleno Parlamento Nacional, a saudar um torturador, que segundo ele seria o terror de Dilma,
e ele não foi preso, ele simplesmente foi eleito presidente da República, naquele momento, acho que o Brasil entrou numa grave crise institucional, e o ressentimento ficou claro e evidente naquele momento, e o que ele falou ressoa, né, um ressentimento que as pessoas associam como se a esquerda estivesse causando uma pauta degenerativa do ponto de vista moral, né? Então, por isso se associa a esquerda e o comunismo a tudo que é progressista. Isso inclui, por exemplo, posições liberais, né? Macron, exato. Política neoliberal. Os jornais como o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo é o jornal mais conservador que eu já vi na minha vida. E ele é de esquerda, porque... Então há uma atmosfera, porque o ressentimento ele também vive da paranoia, né? A paranoia é uma estrutura psíquica que funciona se você alimentar. Olha, o inimigo está vindo, ele está em todo lugar. Então você vai aumentando esse ressentimento. Agora, para sair disso, que eu acho que é o desafio, então a questão é importante, nós nos fizemos silêncio diante da importância dela, né? Da dificuldade de respondê-la. Mas eu acho que tem que ser uma cultura realmente do não punitivismo, uma cultura de reconfiguração das relações sociais do ponto de vista dos afetos. Ou seja, quais são os afetos que a gente tem que escolher para valorizar, solidariedade, Pisani já deu uma pista, né? Que podem ser pautas de educação, ou seja, educação afetiva. Acho que tem que ter isso, porque eu não vejo outra forma de lidar com ressentimento, senão criando estruturas que a gente não permite que as pessoas fiquem extremamente ressentidas como estão no Brasil. Criar pautas educativas que trabalhem e aceitem a diferença. O ressentimento é uma postura que não aceita a diferença. O ressentimento é em relação ao outro, que não sou eu. E isso é um desafio. Como a gente pode... Eu acho que o problema do Brasil é a gente tem que aprender a discordar. A gente não consegue mais discordar. A gente simplesmente quer aniquilar a posição do outro e da outra. Então, o desafio, eu acho que é por um viés educacional e valorizar certos afetos que possam, por assim dizer, estreitar os laços sociais, mesmo nas diferenças. Sem negar o conflito, né? Porque aí também existe um programa de educação que ele é uma educação para paz, uma educação, né? Que conforma as pessoas. Não é dessa educação que você está falando, né? Uma educação que trabalhe justamente que o conflito e as divergências sejam algo próprio do espaço público. E nele que deve ocorrer isso. Mas o que a gente está vendo é um sequestro do espaço público em nome do ressentimento. Que importante. Agora, o que é interessante no caso do Brasil é que as classes ressentidas não são como, por exemplo, no caso do Brexit ou do próprio Trump, aquela dos chamados excluídos ou dos perdedores da globalização, né? Ou na Alemanha, os eleitores do Partido Alternativa para a Alemanha, né? Que é um partido de extrema-direita. Aqui, os ressentidos é muitas vezes classe média, né? Então, as causas do ressentimento podem ser as mais diferentes. No caso do Brasil, acho que tem bastante esta questão que foi analisada por vários pesquisadores, como André Singer e outros, né, desta perda de poder por parte da chamada nova classe média, assim como de uma perda de privilégios da velha classe média. A lei das domésticas também acho que foi um momento marcante. Sabe, a ideia de que agora ninguém podia se permitir uma empregada sem pagar um salário decente, tirou um privilégio e criou um ressentimento fortíssimo. Então, a coisa interessante no Brasil é que o ressentimento vem dos privilegiados. Você não vê esse ressentimento entre os mais pobres, por exemplo. Sim. Tá? Não foram eles que votaram. Fora com esta exceção justamente provavelmente da questão religiosa, né, dos evangélicos. Então, deste ponto de vista, eu concordo com o Érico. Temos um problema aqui ligados a uma percepção do que significa ser um indivíduo na sociedade. Esta ideia de que o Brasil, desde o início, desde a colonização portuguesa, é uma sociedade marcada por uma hierarquia. Então, o discurso dominante no Brasil, digamos, aquele que podemos considerar a narrativa hegemônica no Brasil, é que há uma hierarquia, mais ou menos natural, entre quem está lá em cima e quem está lá embaixo. E não tem como questionar essa hierarquia. E, portanto, cada um ocupa uma certa posição de privilégio ou vice-versa, né, de tentativa de obter, né, os favores de quem está acima dele. Isso faz parte da cultura brasileira desde o começo, né, desse ponto de vista é quase uma estrutura feudal que ainda permanece, e com todas as várias ondas de modernização que o país teve, porque teve ondas de modernização, não dá para dizer que ficamos o Brasil colônia,
Ainda assim, essa é uma estrutura muito presente, eu diria quase no inconsciente das pessoas. Então, essa ideia de que você, pertencendo a uma certa classe, você tem uma série de privilégios naturais, é tão forte que quando esses privilégios são postos em questão, por exemplo, por uma mudança social, as políticas sociais, etc., a pessoa reage com ressentimento. Isso, de novo, explica também a questão do autoritarismo, que é fundamentalmente a personalidade autoritária, aquele que acredita que há uma ordem natural que tem que ser respeitada, tá? E que então luta contra toda e qualquer tentativa de modificar esta ordem. E isso eu acho que explica por que esse ressentimento é tão forte também em classes sociais que não teriam razão nenhuma para ficar ressentidas. Na realidade, se aproveitaram muito materialmente, né, das políticas dos governos trabalhistas. E como acordar, né, como unificar essa classe trabalhadora que às vezes não tem nem motivos até eles encontram, mas eu acho que tempo mesmo, né? Eu acho que o medo, o sentimento de medo, por exemplo, de perder um trabalho, de ir numa manifestação ou fazer uma greve, e não ter exatamente isso que a gente estava falando, não ter o pão de amanhã, não ter o aluguel de amanhã, que são coisas básicas, isso causa esse medo, essa paralisação, que não é uma paralisação de greve, é uma paralisia mesmo, né? E como unificar isso, né? Como mexer nessa emoção, como revirar essas emoções e fazer essa classe entender que classe que ela pertence, né? Eu acho que é um entendimento de si próprio também, né? Dessa classe de trabalhadores, dessa classe de mais pobres, né? E, enfim. Pois é, discussão. Isso me lembra cada vez que tem um reajuste na passagem aqui em Florianópolis, os estudantes descem na rua e tentam bloquear o T100. E os trabalhadores que estão voltando para casa ficam indignados contra os estudantes. Tá? Isso é falsa consciência, como alguns dos estudantes acham? Eu acho que não. É exatamente o que você falou. É este medo de perder o seu trabalho, é o desejo de voltar para casa. Então, é aqui uma pressão estrutural. Tá? É, mais uma vez, o capitalismo que tem a capacidade de obrigar as pessoas a sentir certos afetos que vão contra, na realidade, os interesses delas. Né? Sim, também posso falar? Claro, não, vem. Não, só para complementar o que o Pinzani falou, também justamente com o neoliberalismo surge essa categoria que eu venho trabalhando, e volta e meia eu escrevo um artigo para o jornal, inclusive, né, que é a categoria do precariado, né, e a categoria do precariado justamente é essa classe essa classe de trabalhadores, né, que ora tem trabalho, ora não tem trabalho, né, ou que é uma... Eu até penso no precariado, inclusive aquele que tem um trabalho e um trabalho muito bom, né? Porque também pode ser precário aquele que tem um trabalho tão bom e tão estável, que ganha tanto dinheiro, mas que tem tanta pressão no trabalho, né? Que trabalha horas, que vende as suas férias para não se incomodar quando voltar, porque vai ter tanto trabalho, né? Esse trabalhador, né, desde aquele cara que tem um puta de um salário lá na Suíça, ao cara que vive uma situação de desemprego no Brasil, que ora tem, ora não tem, ou que vive numa situação de informalidade e tal. Ou seja, existe um conjunto de pessoas que estão no mundo do trabalho hoje que estão no precariado, né? E o neoliberalismo, né, esse capitalismo do qual nós falamos hoje, né, ele jogou essas pessoas para o mundo do precariado. Ora, o mundo do precariado justamente tem uma grande dificuldade justamente de se manifestar, justamente ter uma pauta comum, né? O enfraquecimento dos sindicatos também, que é justamente, né, esse grande projeto do neoliberalismo, né? O enfraquecimento dos sindicatos, em conjunto com essa nova classe, que eu diria que não é nem, né, que é o surgimento dessa nova figura no trabalho, que é o precariado, né? Essas duas coisas juntos fez com que justamente enfraquecesse esses movimentos em luta, né, por direitos, né, no trabalho, né? Hora que foi uma coisa muito bem montada, né? E o resultado está aí, né? Gente, estamos chegando no final do nosso programa. Foi muito bom o debate. 3 professores, 3 aulas dadas aqui. Tiago de Castilho,
Semana que vem tem mais, a gente volta. E eu quero agradecer, pedir uma última palavrinha para os nossos convidados, aquilo que vocês acham que faltou falar, que vocês querem acrescentar, enfim. Agradecer a Vânia Reich, doutora em filosofia, seja sempre bem-vinda aqui com a gente, Vânia. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa, né? E é sempre muito feliz, né, sair da academia e vir para um espaço como o de vocês, né? Quizá nós pudéssemos fazer mais isso, né? Então, para nós é de extrema importância, né? Trazer um pouco que a gente pesquisa, né? E compartilhar, né? Porque justamente se ficamos só na academia, a gente tem uma sensação de impotência muito grande, né? Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E é isso. A gente que agradece, agradecemos as informações e também agradecemos o Érico Andrade, que é doutor em filosofia. Seja bem-vindo ao Informativo Paralelo e a Florianópolis, né? Estou super feliz de estar aqui com o Pisani, com a Vânia. É uma alegria fazer esse debate com vocês dois também. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar de filosofia para um público mais amplo. Isso, para mim, é o que motiva, né? O que nos motiva a resistir são atitudes como essa. Massa, seja sempre bem-vindo aqui com a gente, lá de Pernambuco, mande notícias para nós também. E o doutor Alessandro Pinzani, que é doutor em filosofia, obrigada, seja sempre bem-vindo aqui com a gente também. Obrigado. Bom, eu posso somente fazer minhas palavras da Ivânia e do Érico e ressaltar a importância da sua atividade para criar uma informação paralela, porque de fato esse é outro grande problema em relação, neste caso até diria, a manipulação das emoções, é a ausência de uma mídia independente no Brasil, né? A mídia está nas mãos de poucos grupos econômicos, às vezes de famílias, e obedece a interesses econômicos bem específicos. Então, a gente agradece a vocês por existir, por assim dizer. Que bom, a gente agradece as informações e realmente, né, a gente sempre acaba deixando ou não dando tempo mesmo, alguns aspectos de debater, de discutir. Esse aspecto que tu coloca é primordial, né? O papel das mídias no Brasil, principalmente, é essencial e dá para ver, né? A gente que tem uma outra informação, que é o nosso lema, a gente consegue ver as manipulações que a grande mídia traz para a sociedade. Mas falando em mídia, eu quero falar de um projeto bem lindo que o Portal Desacato está fazendo, Tiago, que chama 40, para não esquecer. E é sobre os 40 anos da Novembrada, que junta um pouco aqui, né, do nosso debate sobre ditadura, passamos por cima ali, mas todo o nosso debate é sobre isso, que é um ato político que houve aqui em Florianópolis e que teve um desfecho no Brasil inteiro, que foi a Novembrada, né, onde Floriano Peixoto estava aqui, teve um Figueiredo, desculpa, o Floriano Peixoto não, o Figueiredo. História daí. Foi muitos anos atrás, não, volta. Figueiredo estava aqui, enfim. Daqui a pouco, eu acho que uma semana, a gente vai ter um primeiro teaser que está belíssimo, um trabalho primoroso com a Manuela Campanha, com a Helenira Vilela, com a Mayara Santos, Raul Fittipaldi de direção, então tá muito massa. E a gente formando essa rede de jornalismo solidário, junto com a Cracom, Informativo Paralelo. Isabel Fávero, terça-feira é nós. Terça-feira voltamos. Com o Informativo Paralelo e também com a Agenda dos Trabalhadores. Tá melhor da voz? Estou melhor, tá melhorando, tá melhor. Dá para ouvir essa voz agora. Um abraço, Thiago de Castilhos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.